muitas vezes a graça de Deus vem até nós e capacita-nos para sermos bem-sucedidos, capacita-nos para sermos abençoados, mas, no entanto, a graça de Deus leva-nos para caminhos e para propósitos que nós não desejávamos, pelos quais nós não ansiávamos. Deus dá-nos a sua graça para superarmos esses tempos e continuarmos a ser bem-sucedidos nesses tempos. Esta característica da graça de Deus toma controle de tudo, estabelece uma direção, estabelece um propósito para as nossas vidas que estava muito longe daquilo que era o nosso desejo, que era a nossa ambição. Leva-nos a lugares totalmente inesperados. Há uma graça específica de Deus para o teu papel nesta vida, para a tua missão, mesmo sendo um caminho que tu não desejavas. Ninguém quer passar de livre vontade por esses dias de dificuldade. No entanto, a natureza surpreendente da graça de Deus é que ela não serve para nos dar aquilo que nós queremos, mas sim para nos preparar para aquilo que Deus quer. É a forma que Deus usa para nos capacitar a sermos bem-sucedidos, mesmo no meio de circunstâncias difíceis. A graça de Deus é uma capacitação divina que nos dá poder para vivermos no propósito de Deus, ou para suportar aquilo que Deus nos chamou a suportar, mesmo que isso não seja desejado. É a graça que te faz viver uma vida, mesmo que te seja insatisfeita, mas sem perderes o teu coração. É dizermos sim ao propósito de Deus para as nossas vidas. Este livro mostra-nos muito do que é o coração de Deus. Revela-nos esta bela imagem do coração de Deus para com aqueles que fogem dos seus planos, fogem dos seus propósitos. Ele era reconhecido como um profeta de sucesso. Diz que Jonas tinha profetizado ao rei Jeroboão que Deus iria fazer algo tremendo na terra. Se o rei pegasse nesta mensagem, ouvisse e agisse nesta palavra, Deus iria abençoar o seu povo. E as coisas assim aconteceram. Houve uma grande expansão do reino. Ele tornou-se um profeta com uma mensagem bastante popular. Ele era apreciado, ele era estimado. Ele tinha uma mensagem de vitória, ele tinha uma mensagem de bênção. E que com Deus eles podiam todas as coisas. Deus interrompe esta vida boa com uma mudança na sua missão, com uma mudança no propósito que Deus tinha para a sua vida. E Deus envia-o a pregar a uma cidade onde ele não quer ir, a um povo que ele não gosta, a um povo que ele odeia, e ainda por cima levar uma mensagem que ele próprio não acreditava naquela mensagem. Ele deixa de pregar uma mensagem de bênção, de favor, de prosperidade na sua terra natal, onde todos gostavam dele, e ele é enviado para pregar numa cidade chamada Nínive. Os assírios desprezavam os judeus odiavam os assírios, odiavam-nos por causa da sua maldade, da sua idolatria, pela sua arrogância. Para Jonas, ir a Nínive, isto era algo repugnante. Literalmente, Jonas não tinha compaixão para a salvação daquele povo, não tinha nenhuma intenção de anunciar a palavra de Deus a este povo. E, no entanto, foi precisamente para este lugar que Deus o enviou. Deus deu-lhe graça para ele ser bem-sucedido naquela cidade. Deus leva-nos a lugares onde nós necessitamos da sua graça para sobreviver. Tantas vezes criamos este cenário onde a graça de Deus parece que nem é necessária. Nós vivemos num ambiente controlado, livre da dor, livre da dificuldade, livre da adversidade, livre de novos desafios. E a graça de Deus nem seria necessária, pois o ambiente à nossa volta estaria controlado. Mas a graça de Deus é necessária quando nós obedecemos ao mandamento de ir até Nínive. E Nínive para nós é um lugar onde Deus te chama e tu não queres ir. É um lugar onde tu te sentes inseguro. Nínive para nós é tudo aquilo que te tira da tua zona de conforto. É onde tu podes acabar por ser magoado se as coisas não correrem bem. E Nínive é perigoso, é desconfortável, é um lugar que nós não gostamos, mas que Deus ama profundamente. E para Jonas esta era uma missão que ele não desejava. Jonas, ele fugiu do propósito de Deus. Nínive ficava lá no norte do Iraque. Tarsis
Era uma pequena cidade pescatória no sul de Espanha, uma cidade tranquila ao pé do mar. E há uma distância enorme entre a chamada de Jonas e o desejo de Jonas. Ele desceu até ao porto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. E quantos sabem que nós podemos sempre encontrar uma boa desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer? A maior luta que Jonas enfrentou neste caminho para Nínive foi o facto de ele ter que lidar com o seu próprio coração. E todos nós, em alguma ocasião, nós temos que fazer esta jornada, temos que fazer esta caminhada, temos que lidar com o nosso coração. E este é o maior desafio que nós temos que enfrentar. É percorrer esta distância que está entre o que é a nossa vontade e onde está a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós encontramos sucesso na nossa vida quando nós decidimos percorrer este caminho. O nosso melhor exemplo é sempre Jesus. E quando Jesus, tal como Jonas, foi enviado com um destino, com um propósito que não queria seguir. Lá no jardim de Getsemane, Jesus faz esta oração: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é esse o meu desejo? Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, Deus, encontra uma outra maneira de fazer as coisas. Mesmo assim, eu vou aceitar esta graça. Por causa de um bem maior, porque eu quero ser obediente e viver no propósito para o qual fui enviado. E assim como o grande peixe expeliu Jonas na praia para ele viver novamente, Jesus venceu a morte e ressuscitou. E tal como Jonas passou 40 dias a anunciar esta mensagem que Deus tinha para aquela cidade e trouxe salvação àquela cidade, Jesus, antes de ascender aos céus, teve 40 dias a falar com os discípulos sobre assuntos respeitantes ao reino de Deus. E nós encontramos várias características semelhantes entre Jonas e Jesus. E Jesus amava Jonas. Jesus ama a todos. Até aqueles que fogem da sua vontade, que fogem do seu propósito. Até as pessoas que lutam com o propósito que Deus tem para as suas vidas. Pessoas que têm dificuldade em se entregar à vontade de Deus. Mas a grande diferença entre Jesus e Jonas é que Jesus se sujeitou à vontade de Deus. E esta é uma das razões porque Jesus foi até ao fim, foi porque Jesus conseguia ver o final da história. Ele ia trazer salvação do pecado, da morte e do inferno a todo aquele que nele crê. Jesus diz que ao colocares de lado os teus sonhos, ao colocares de lado a tua vida, os teus desejos, tu vais encontrar a verdadeira vida. Aqueles que procuram guardar a sua vida, disse Jesus, irão perdê-la. Mas aqueles que perdem a sua vida por causa do Evangelho em obediência ao plano de Deus, esses irão encontrar vida verdadeira. E esta característica da graça de Deus conduz-nos a uma escolha muito simples. A escolha de sermos como Jonas ou sermos como Jesus. Fugir é a coisa mais fácil que nós podemos fazer. Mas sabe, no final, fugir implica pagar um preço muito maior do que seguir na vontade de Deus. A graça leva-nos ao ponto onde Jesus foi, onde nós entregamos a nossa vida para podermos viver o melhor que Deus tem para nós. Por isso, nós também podemos orar como Jesus: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.